Ó, pronto. Bom, voltamos aqui na nossa segunda parte, nosso segundo bloco. Eu vou deixar um pouquinho daquilo que eu aprendi sobre essa questão da incorporação consciente, inconsciente, semi-consciente. Eu comecei na Umbanda praticamente com uma incorporação que eu não sabia dizer se era consciente ou inconsciente. Realmente, tinha hora que eu achava que era eu, olha lá o Erci chegando, tinha hora que eu achava que era eu, mas ao mesmo tempo eu sabia que não era eu. Então, depois de muito estudar, foi acho que um dos temas que eu mais busquei informação sobre essa questão da consciência. O que a gente passa ali na hora? Será que eu estou ficando louco? Será que eu estou ficando. Será que eu estou mistificando? Será que eu estou tendo um animismo? Eu não sabia nem o que era animismo naquela época. Mas a questão era o seguinte: eu estava num estado diferente, eu estava agindo diferente, e eu só comecei a entender que esta incorporação que estava sendo realizada no terreiro eu só estava mesmo com a entidade a partir do momento em que a psicofonia começou a ser ativada. E quando as entidades começaram a mandar as suas mensagens e transmitir informações pela qual eu já sabia, porém, eu não falaria daquela forma. Então, eu comecei a entender que eu estava ali presente, mas a psicofonia, digamos assim, a mensagem dita pela entidade era algo que eu poderia até transmitir, só que não daquela forma. Algumas questões que o Preto Velho falava, o Exu fala muito pouco, mas o que o Caboclo falava, aquela forma, aqueles sotaques, né, que ele utilizava, eu comecei a perceber que eu estava presente, mas ao mesmo tempo aquilo que eu estava transmitindo pela voz, pela psicofonia, era totalmente diferente daquilo que eu falaria para uma pessoa em estado normal. Então, o que acontece? O médium, ele tem várias etapas, como o irmão, o Maurício falou, ele tem várias etapas. Só que o médium 100% inconsciente, em todos os trabalhos, em todas as giras, em todas as entidades, realmente, na minha opinião, eu fico ali pensando, não se é impossível ou possível, mas eu fico ali pensando qual o motivo dessa inconsciência. O que ele ganha com isso ao ser inconsciente, a não ter lembrança flash de absolutamente nada, né? Como o Maurício falou, no início da Umbanda era necessário a incorporação inconsciente, como o Pai Zélio, como outros médiuns que também fizeram o trabalho de levar a Umbanda, de fundamentar a religião de Umbanda pelo país inteiro. Muitos médiuns aí foram trazendo novas mensagens, novos conceitos, doutrinas, rituais, né? E aí nesse ponto falar que havia o médium inconsciente era porque era necessário. Era necessário saber dos pontos riscados, sendo que a gente nem conhecia direito sobre isso. Como um médium pode trazer isso se ele não sabe? Como é que ele pode falar de algo que ainda não existe? Ele inventou? Não, era simplesmente porque aquilo veio do plano espiritual. E aí, foi passando-se os tempos, nós estamos praticamente em 2018, as pessoas estão com a mente totalmente diferente de 1908, a nossa energia se torna outra energia também, e também, por outro lado, nós temos condições de aprender, nós temos condições de absorver informações e aprender, tanto pelo plano espiritual quanto pelo plano material, quanto aqueles que estão aqui para nos ensinar. Então, a Umbanda ela já está fundamentada, ela já está ali ritualizada, ela já tem todos os seus processos que já foram trazidos pelo plano espiritual e devemos aprender. Agora, o médium hoje dizer que é inconsciente, 100% em todas as incorporações, ele não ganha nada com isso, ele só perde. Ele só perde. Por quê? Porque na incorporação inconsciente, onde a todo momento que ele incorpora um preto velho, um caboclo, um exu, um baiano, ele não lembra de nada, eu estou dizendo assim, médios novos, médios que estão iniciando agora, e ele persiste nisso, e até aqueles médios mais antigos, que têm uma incorporação inconsciente, mas em todas as suas incorporações ainda é inconsciente. Então eu digo assim, o que de novo ele aprende? É como você mesmo falou, pai Ronaldo. Se te deram uma coisa para você beber, que o guia deixou para você beber, você não lembra de nada, como é que você vai fazer? Você vai beber aquilo sem saber o que significa?
Ou até mesmo as pessoas começam a virar, ficar de cara fechada, você retorna de uma gira, tá todo mundo bravo, você não sabe o que aconteceu. Você não sabe se aquela entidade deu bronca em todo mundo ou se a pessoa teve uma reação negativa, você não sabe. Então fica aquela situação em que o médium, hoje, mesmo ele sendo um pouco mais antigo na Umbanda, a tendência é ele se tornando mais semiconsciente. Como você falou, ele tem flashes, ele vai lembrar de momentos, ele vai lembrar de alguns momentos em que foi falado. A semiconsciência, ela é uma vibração entre do próprio médium e da entidade, é uma mistura de duas energias. Eu fui estudar como é que uma entidade pode incorporar no médium e torná-lo inconsciente, né? Eu fui atrás dessa informação, como aí alguns falam, não, é só quando você faz um buri, quando você faz uma feitura, quando você faz uma obrigação, que você mexe com a sua coroa mediúnica, e aquilo você vai ficar em transe, que você não vai lembrar de nada, porque assim que você incorpora o orixá, tá, tudo bem, mas eu não estou falando de candomblé, eu estou falando de umbanda. Eu estou falando de Umbanda, eu estou citando a religião de Umbanda, onde não tem essas obrigações. E ali ainda a gente vê médium dizer ser inconsciente. Então eu tento buscar onde o espírito age para deixar esse médium inconsciente. Alex, já foi falado que os médios, eles já nasciam inconscientes. Hoje em dia, é raríssimo nascer um médium inconsciente, tá? Eu falo para todo mundo, a melhor coisa que existe na mediunidade é você ser consciente, porque você aprende. Eu acabei de falar. Tá? Com as giras, você aprende com as entidades, você aprende com todo mundo, e assim vai. Você sendo inconsciente, se você não gosta de estudar, o que vai aprender? Você vai ser uma porcaria de médium. Essa é a verdade, tá? Essa é a verdade. O que ele vai aprender? Vai ser uma porcaria de médium, tá? Agora, se você gosta de estudar, beleza, legal. Só que você vai se esforçar 10 vezes mais do que aquele que é consciente, tá? Então, o que que acontece? Eu vejo a inconsciência, a mediunidade inconsciente ainda, como uma coisa legal. Legal desde que a pessoa ela tenha humildade, discernimento, tá? E compreensão. Se a pessoa não tiver isso daí, esquece. Então, peraí, estou chamando aqui a Ana, acabou de chegar. Realmente, a consciência dá uma oportunidade a mais para o médium aprender. Tá? É uma oportunidade a mais, porque ele também vai atrás de estudar. Mas quando ele recebe uma informação, serve para ele e serve para o consulente. Uma coisa que eu até fiz o vídeo, não vou adiantar para vocês, porque é um segredo, né? O médium, ele aprende uma lição. Primeiro, eu sou um instrumento, um médium. Eu tenho que estar bem equilibrado, eu tenho que estar bem... boa noite, Ana. Eu tenho que estar bem equilibrado, harmonizado, para que essa entidade possa utilizar da psicofonia e do meu corpo físico para comunicar com o consulente e ajudar. Então, o que acontece? Eu tenho que receber essa informação, eu tenho que receber essa doutrina, eu tenho que receber essa educação mediúnica. Então, para isso, eu tenho que estar como? Consciente, eu preciso estar ali presente. E muitas vezes, as mensagens que a entidade, o espírito, traz para o consulente, no momento, você até pode parar, assim, ter um estado alterado de consciência, pode até não servir para você. Mas é engraçado que no passar do dia, no passar da semana, aquela mensagem que aquela entidade deu para um consulente serviu para você também. Porque você estava lembrando daquilo. Não do consulente, não do problema do consulente, mas da mensagem que ela passou para aquele consulente, e você percebe que aquilo está servindo para você. E aí você começa a vivenciar aquilo e você dá passos um pouquinho mais, né, assim, um pouquinho mais distantes para o desenvolvimento. Agora, como o caso você falou do inconsciente, ele vai ter que buscar o estudo, vai ter que se esforçar muito mais, porque ele deixa de ter a oportunidade de aprender com a entidade no momento da incorporação. Ele vai ter que buscar simplesmente na teologia, porque na prática ele é zero, ele é nulo, ele não lembra de nada. Então, esse é um processo um pouco mais complicado para uma questão da inconsciência. Eu falei que eu fui estudar a questão do como um espírito
hoje pode afetar o médium e deixá-lo inconsciente, né? Eu busquei várias fontes, isso há muitos anos atrás, e venho até hoje buscando. Nós temos vários corpos astrais, né, como o duplo etérito, corpo mental, corpo espiritual, todo mundo já conhece alguma coisa, se não conhece a gente vai falar uma hora sobre isso. E desses corpos, é chamado corpo mental, é o que está relacionado à nossa consciência, à nossa mente. E o que acontece? O espírito, quando ele se acopla, nossos duplo etéritos, nossos chakras, quando ele se acopla, quando ele emanda a sua energia, tá? Isso o consulente devia aprender muito isso, porque aí ele descobre que um atendimento consciente é tão válido quanto aquele que se diz ser inconsciente, porque essa informação dá ao consulente uma segurança, né? Não é uma questão, uma dúvida, mas é mais uma segurança. Quando o espírito vai incorporar no médico, ele não entra dentro do corpo, imagina, ele entrar dentro de mim, eu tenho que sair daqui. Para eu sair daqui, eu tenho que me cortar o meu cordão umbilical aqui, porque senão não dá para sair. Pode falar. Não, é que isso aí é até engraçado que você falou, mas é sério. Uma vez o seu capa preta pegou ele e falou: não entro dentro do corpo da minha matéria, porque se eu entrar dentro do corpo dele, eu vou brigar com o espírito dele. Então eu vou ter que expulsar o espírito dele. E quando eu for embora, o que eu faço? Ele cai no chão morto? Mais ou menos. E tem aquele, né, que fica assim, nossa, a entidade quer entrar, a entidade quer vir, a entidade quer vir. Não, para aí, não tô conseguindo segurar, mas para imaginar. Aí você fica imaginando. Isso é médio indeciso. Legal, hein? Aí o cara fica, várias vezes eu fico imaginando assim, nossa, você fica imaginando o espírito atrás do médium querendo entrar, né, querendo entrar ali e o médium fazendo assim, não querendo deixar, sabe, é realmente um animismo muito forte ali, tá? Porque o espírito não quer entrar em ninguém, ele só simplesmente está de longe ali, ó, tentando se acoplar, só que está tão disturbado, está tão bagunçado a aura do médium, que ele manda aqui, queima, ele manda ali, queima. O que acontece? Ele deixa ali, não posso fazer nada. Precisa da parte do médium. Então, o máximo que uma entidade consegue atingir sem prejudicar o médium, fazendo um trabalho em conjunto, 50-50 ali, que outro dia eu falei, uma boa incorporação, quando o médium está 50-50, né? É quando ele pega, ativa suas energias no duplo etérito, nos chakras, né? No perispírito, não atingindo o corpo mental do médium. Porque quando ele atinge o corpo mental, é como se ele fizesse assim, ó, pronto. E o médium não vai ter mais a consciência. Para isso, para que caiu? Não. Para que a entidade possa fazer isso, ela precisa, além de tudo, ter uma permissão lá de cima, para que ele possa ocultar a consciência do médium, para que ele possa não lembrar do que está acontecendo. E existem situações, sim, que o médium, durante uma incorporação, durante um atendimento, ele, dá aquele flash, ele não lembra mais nada, e volta, pronto, está ali com o consulente conversando, né? É aquele momento de segundos que para ele foi assim, foi um piscar de olhos, mas não foi um piscar de olhos, foi uma questão de às vezes até meia hora que a entidade estava ali falando. Por quê? Porque o que a entidade tinha para falar para um consulente, o médium não tinha bagagem suficiente para receber essa informação, para ter que passar. Então, por que a entidade faz? Ela bloqueia o seu corpo mental, deixando ele inconsciente por alguns minutos ou alguns segundos, fala o que tiver para falar e volta. É uma coisa muito rápida. Agora, imagina isso sendo feito, realizado durante 4 horas de incorporação, o médium inconsciente com seu corpo mental totalmente bloqueado. É complicado. Então, ele deixa de aprender, ele deixa de contribuir com a consulta, ele deixa de contribuir com o atendimento. Por que o médium tem que buscar estudo? Por que o médium tem que buscar aprendizado, essa doutrina? Por que o médium tem que buscar essa educação mediúnica? Porque ele é consciente. E ele precisa dessas informações para fornecer para a entidade o material necessário, as ferramentas necessárias para que ela possa utilizar durante a consulta. E aí isso, às vezes, cria um certo medo de um dirigente de terreiro ou dos médiuns mais antigos, deste médium estar falando por si próprio ou muitas vezes criando o quê? O animismo. Por quê? Ele estuda Umbanda, está lá estudando teologia de Umbanda, estuda sobre, deixa eu ver, o que nós estamos falando aqui, sobre incorporação consciente e inconsciente. Ele vai lá, busca material, lê vários livros, mostra que está estudando. Durante uma consulta, a entidade incorpora e começa a falar para o consulente que ele precisa ficar tranquilo, que a incorporação começa a soltar algumas coisas referente até ao que ele estudou.
Então chega um ponto em que está do lado ali e fala assim, peraí, ele está falando aquilo que ele está estudando, significa que ele não está incorporado, ele está transmitindo aquilo que ele estudou. Isso não é um animismo? Ou é isso aí o que a entidade está fazendo? A entidade está usando aquilo que ele aprendeu para falar com o consulente? Olha quantas situações. Porque há muitas situações, que não é uma situação só, são várias, cada caso é um caso. Mas a questão da incorporação consciente é a situação em que o médium ele tem consciência, está simplesmente em estado alterado de consciência, tem seus movimentos corporais involuntários, mas ao mesmo tempo ele está ali. Ele está permitindo essa incorporação, ele permite. Aí quando o médium pergunta, será que sou eu, sou o guia? Aí eu respondo, é o guia. Porque você já teve essa dúvida, ter essa dúvida já mostra que você está ali e também o guia o guia também está ao seu lado. Agora, quando o médium ele começa a inventar história, tipo, olha, começa a inventar línguas, inventar sotaques, inventar formas de atendimento, e depois, quando desincorpora, diz, olha, eu não lembro do que meu guia falou, não lembro do que ele fez, não tenho ideia do que aconteceu, aí é complicado. Por quê? Poxa, você poderia nos explicar, porque você estava ali, junto com o seu guia, você poderia nos passar o que ele estava fazendo ali. Agora você não sabe. Né, que o Norberto Peixoto deixou aqui, do vídeo do Norberto Peixoto, achei espetáculo. Olha lá, é uma informação muito legal que ele falou lá. Umbanda hoje, nos dias de hoje, a informação tem que ser levada ao consulente, preparar o consulente para esse tipo de atendimento. É interessante isso, de você preparar o consulente mediante a esse atendimento do médium consciente. Você prepara os médiums numa incorporação onde ele vai ter ali, que vai estar semiconsciente, consciente, tudo bem, legal, ele consegue falar tranquilamente, ele consegue se soltar, e ele também tem que não se esconder disso, ele não tem que se esconder, esconder a sua incorporação, seu tipo de incorporação, mediante um consulente. Porque senão, o que acontece? Ele vai viver atrás de uma mentira. Ele vai viver atrás de algo que, para ele, não tem valor nenhum. Dizer que é inconsciente, se eu falar que eu sou consciente, as pessoas não vão confiar no atendimento do meu guia. Como assim não? Tudo que é falado do guia, mesmo para o médium consciente, o que é valorizado é no conteúdo que a entidade passa. É o conteúdo, é o passe, é a energia. Eu pergunto às vezes para um consulente, você passou com a entidade e você sentiu alguma coisa na hora do passe? Senti, nossa, muito bom. Obrigado. É o resultado que eu precisava saber. Por quê? O médium praticamente que está mistificando, não consegue passar nem sequer uma vibração boa na hora do passe. Ele só simplesmente passa a mão lá e nada, e nada, e nada. Agora, o consulente dizer, olha, eu saí de lá muito bem, saí muito contente, então. Agora, preparar o consulente para isso é uma forma que a gente precisa, com o tempo, pôr isso em prática. Eu sei que tem pessoas assim que falam, olha, se eu falar para o consulente que os médios aqui incorporam o consciente, eles não voltam mais. Eu já vi gente falar isso, meu. Eles não voltam mais. Então, para que fala? Deixa. A questão é o seguinte, é o médium que deve saber o que ele está trabalhando. Ele tem que aprender com isso. Agora, a questão de falar para o consulente se é inconsciente, se é consciente, se não... Gente, aqui ninguém lembra de nada, viu? Vocês podem passar com qualquer um. Isso vai de terreiro para terreiro, é claro. Mas a partir do momento em que você ensina isso para o consulente, ele quer aprender. Ele quer aprender, porque a cada 10 consulentes lá fora, pelo menos 2 querem entrar para a gira, 2 querem entrar para a corrente, 2 querem desenvolver, mas eles também querem aprender. Fala aí, para Ronaldo. Mas, Alex, tem um problema aí gravíssimo, tá? Que hoje em dia o que acontece? Mesmo uma pessoa que já vem a primeira vez numa gira, tá? Ela já vem, parece que, escolada nisso aí, tá? Então, o que acontece? Ela já vem assim, já sabendo que é consciência, semiconsciência, inconsciência, tá? Então, ela já vem assim. Eu passei uma vez um problema grande num terreiro que eu trabalhava, né? Que uma pessoa pegou e ela falou para mim assim, oh, deixa eu te fazer uma pergunta, eu era pai pequeno daquele terreiro, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem aqui é inconsciente? Falei, e agora, o que eu respondo? Né? Parei por uns 3, 4 segundos, me veio uma coisa na cabeça, eu assim, todo mundo.
Depois eu fiquei pensando, acho que eu falei besteira. Mas na hora eu não falei besteira. Sabe por quê? Porque depois aquela pessoa, ela pegou e falou assim, bom, se todo mundo é inconsciente, e vê a fichinha de qualquer um, Tá vendo? entendeu? Então eu fiquei naquilo ali. Só que, e não é de hoje não, mas de muitos anos para cá, as pessoas elas já vêm procurando um médium inconsciente, ela quer falar com o médium inconsciente, Sim. tá? Eu não saio falando dentro do terreiro se eu sou consciente, semiconsciente ou inconsciente. Eu não saio falando dentro do terreiro. Eu não gosto disso, entendeu? Porque também é um pouquinho de se gabar, entendeu? É de se gabar, ó. Eu sou, tá? Eu, eu, Entendeu? Então, eu não vejo, sabe? eu não vejo necessidade, tipo, você falou do consulente chegar no terreiro já perguntando, né? É, Por quê? Porque o médico, porque esse consulente ele já está tendo informações, ele já está tendo alguma coisa aí fora que ele está aprendendo e ele já quer uma certeza, uma firmeza de com quem ele vai passar. E muitas vezes são testes. Tá? Eu já tive vários casos. fora que a própria assistência também muitas vezes fala, entendeu? Ah, ó, fulano é inconsciente, ó, fulano é semiconsciente, ó, aqui só tem médio consciente, entendeu? Então a própria assistência fala. É engraçado que a sociedade que frequenta na área do consulente, né, eu vou falar dessa forma, eles veem a Umbanda de uma forma que o próprio umbandista criou. Tá? Desculpa dizer assim, mas o próprio umbandista criou essa forma. É engraçado que eu fui católico até os meus 15 anos e ia estudar para ser padre. Então, o que acontece? É engraçado que ia ser padre mesmo. Depois que eu fui ser kardecista, eu fui de tudo. Aí eu fui. A gente é engraçado que a gente vê as pessoas. Eu tinha que ir para o padre me consultar. Eu tinha que ir oh, meu Deus, um confessionário falar com o padre. Engraçado que o fiel de um católico, um segmento católico, ele vai falar com o padre, ele fala tudo, tudo. Se ele tiver que falar até coisas que ele não falaria nem para a pessoa de maior confiança dele, ele fala para o padre, porque é um confessionário. O padre não está ali, quem está ali é Deus, por isso que tem aquela divisória no meio, porque ali você está falando com Deus. Né? Então o padre vai te passar as orientações para que você possa suprir esse seu pecado. Tudo bem, então você se solta. Né? Você vai lá e fala. A Umbanda não. A Umbanda, a pessoa senta diante de uma entidade, ela, primeiramente, ela talvez não tenha nem tanta mediunidade ativada, então ela vê o médium. Lógico, ela vê o médium. Ela não vai ver o preto velho. E ela fica olhando para o médium. Engraçado que eu já vi essa situação acontecendo nos terreiros. Eles ficam assim, o consulente, ó. Ele não olha para o médium, ele não olha para a entidade assim, ó. Ele fica assim, ó. A entidade está aqui na frente dela, ela está assim, ó. Falo ou não falo? Falo ou não falo? Ai, meu Deus do céu. Aí fica aquela coisa, olha pro Cambone, tipo, fica olhando pro Cambone, tipo assim, sai, né? São coisas que a pessoa vai falar para um consulente, o consulente vai falar para o guia, e fica até com aquele receio de falar, porque eu já vi situações, nossa senhora, cada coisa que o consulente fala, que pergunta, que eu falo, nossa, realmente, nessa hora eu queria ser inconsciente, entendeu? Mas aí o que acontece? Aquilo é bom porque eu vejo na pessoa um certo receio de se fechar, e ela está se abrindo. Talvez seja, para mim, talvez seja uma coisa boba, mas para aquele consulente era uma coisa muito difícil de se abrir. Então, naquela hora, o consulente ele tem que sentir a confiança de que aquele médium ou aquela entidade vai tratar dos problemas dela. Então, eu já vi situações assim. Aí, é como você falou, pai Ronaldo, você não falasse que os médios eram conscientes, a pessoa ela talvez chegasse e fosse embora, porque ela teria algo para falar que ela não queria falar para um médico que logo depois fosse lembrar. Né? Eu não vou citar exemplos, mas tem coisas que somente a pessoa guarda para si mesmo. Tem situações em que a pessoa ela precisa falar com aquela entidade, mas o que ela vai falar é referente a algo que ela tem de
errado com o médium. E eu já passei por isso. Um consulente chegar para minha entidade e falar um monte de mim, falar um monte, como se eu não fosse lembrar, e a entidade simplesmente foi lá, falou tudo que tinha que ele falar para o consulente, ele saiu numa boa, não sei porquê. Nunca mais eu nunca mais vi a pessoa, para falar a verdade. A pessoa, acho que hoje também não vai atrás de mim, também não vou atrás da pessoa, mas é também assim, foi algo que a pessoa falou no sentido de que falar assim, eu quero me desabafar, né? Quero me desabafar, falar mal do seu filho. E falou, como se eu não fosse estar sabendo. E eu, depois da incorporação, eu fiquei pensando aquilo e aquilo mexeu comigo, realmente. Aquilo mexeu comigo. Então, ser consciente faz a gente mudar algumas coisas dentro de nós, né? Faz a gente mudar nosso interior, faz a gente aprender, não só questões teóricas, práticas, religiosas da Umbanda, mas faz a gente mudar por dentro. Então, se aquele momento eu não tivesse consciente, talvez eu não teria me avaliando pessoalmente, assim, por dentro, por que aquela pessoa tem tanto ódio de mim? Né? Agora, eu não sabia, mas depois que ela passou com a entidade, aí eu fiquei sabendo. E aí eu fiz a minha reforma íntima. Falei, eu não posso ir lá, pedir para que ela me perdoe, eu fui pedir, né? Mas não quer saber, sumiu, tudo bem, sumiu, não quis mais saber, a pessoa estava com ódio, mas eu tirei a minha preocupação do meu coração e consegui, então, de uma certa forma, lidar com isso de uma forma muito mais clara. Aí se a pessoa perguntar para mim, olha, Alex, você é consciente? Eu falei assim, eu sou totalmente consciente, em alguns momentos semiconsciente, em estado alterado de consciência, mas inconsciente raramente. Raramente. Então eu não posso passar com essa entidade. Por que não? Porque o que eu vou falar para ela eu não quero que você saiba. Então tudo bem, sem problema. Você pode passar com outras que você quiser. É assim que funciona. Agora, se a pessoa fala assim, mas eu queria tanto passar com essas entidades, feche os olhos e fale com elas. Não precisa eu estar incorporado para falar com elas. Então, são coisas que, dentro da Umbanda, a gente precisa passar para o consulente de uma forma que ele entenda essa situação, que a incorporação está ali, existe. Mas é inconsciente? Não importa. Você tem que conversar com o guia, ver o que você tira. É a mesma coisa que você conversar com um herê. A pessoa senta lá, conversa numa boa com o herê, né? Um marmanjo de 2 metros de altura, chupando chupeta. Barbado, comendo suspiro, lambuzando de mel. A pessoa numa boa conversa. Não está nem preocupado se é consciente ou inconsciente. Mas quando é o Exu, quando é o caboclo ou até mesmo o preto velho, a pessoa se preocupa. É lógico que tem coisas que o consulente não vai falar para o herê com... Né? Não vou falar dessas coisas com o herê, imagina. Eu não vou falar para o herê que meu marido não está mais dando no couro, né? Imagina, eu vou ter que falar isso com o Exu. Aí a pessoa fica meio receosa. Então são coisas que eu acho que dentro... Alguém está rasgando aí, peraí. São temas que eu acho que tem que ser falado sim, mas não no sentido de padronizar, é no sentido de cada médium poder sentir. Olha, realmente eu estou ali presente e eu estou aprendendo com isso. Realmente, todos aqui na casa trabalham em conjunto, em equipe. Cada guia tem lá o seu médium que está trabalhando em conjunto. Outro dia eu vi um exemplo bem claro. A incorporação nada mais é do que a mistura de duas energias tornando uma só, que é a união, a junção do guia com a energia do médium, tornando uma terceira energia pela qual vão trabalhar juntos. Então, ora o médium está ali, ora o guia está ali, então os dois trabalhando juntos podem levar muito mais informação para o consulente. Agora, o médium precisa estar preparado para isso? Com certeza precisa. Não adianta o médium começar na gira, falar assim, eu estou em desenvolvimento mediúnico, eu vou começar a aprender a incorporar, já incorporo o caboclo, o preto velho, o herê, já incorporo o Exu, o baiano. Então, mas aí, você incorpora tudo isso aí, você faz o quê? Não sei, só incorpora. Mas você aprende o que com isso? Não lembro. Tá, você não lembra de nenhuma incorporação? Não, eu apago. Tá, e o que você ganhou com isso? Não sei. Aí vai entrando, entendeu? Você tá entendendo aonde vai levar isso? Não sei, só sei que eu tô aqui para incorporar, não lembrar de nada e as pessoas passar com o meu guia e pronto. Bom, então cai por águas baixas, né, por águas profundas, aquilo tudo que a gente falou sobre a preparação do médium. Você não precisa de preparação nenhuma. O guia vem, te possui, toma, e você apaga, e ele faz todo o trabalho, desincorpora, vai embora, e você pega
põe sua roupa, vai para casa, tá tranquilo. Foi por isso do tema de hoje que eu coloquei no Facebook. Então, aqui no terreiro, Alex, pai Ronaldo, no desenvolvimento mediúnico e na própria gira, né? Eu oriento os médiuns, falo da seguinte forma para os médiuns que estão começando, né? Muitas vezes as pessoas que chegam até você, até o seu guia, a pessoa vem trazendo um problema que você já passou, né? E aí você vai ter que ter um discernimento, né? A responsabilidade de não interferir na comunicação do seu guia. E isso é só o tempo, né? O tempo, o treinamento, o desenvolvimento em si, a responsabilidade, o estudo, para que você possa permitir que a entidade possa orientar aquela pessoa. E vai servir para você também, né? Porque você está tendo consciência do que está acontecendo. Como vocês falaram até agora, se o médium, né, se coloca naquela condição de inconsciente, ele não vai perceber nada, não vai entender nada e não aprender nada. Então é extremamente importante ter essa consciência e aceitar isso, né, e trabalhar, né, ter responsabilidade. Fala, você tem que assumir e deixar a entidade trabalhar. Deixa a entidade fazer a parte dela que está tudo certo. Pode falar, Neres. Boa noite para todos, né? Eu, na minha experiência vivida, né, eu percebia sempre, para nós, na nossa casa, falávamos de fluidos espirituais, viu? Logo, aqueles fluidos espirituais tornavam-se encostes, para logo chegar em incorporação, valeu? Eu até hoje em dia, na Gira dos Seres, por exemplo, né, eu percebo, minha mente voa no alto, meu corpo pega embaixo, viu? Mas quando eu toco de volta na realidade, meu corpo parece se dividido, morto da cintura para embaixo e vivo da cintura para cima. Sempre perguntei para todos os orixás que conhecem na minha casa e ninguém falou certamente que acontece com o meu corpo. E isso foi sempre uma dúvida que eu sempre tive. Estranho isso. Depois o pai Ronaldo vai responder. Você entendeu, pai Ronaldo? É mesmo, né? O senhor mesmo. É mesmo. Eu achava que ele poderia me ajudar para desvendar essa dúvida, viu? Fica imóvel da cintura para baixo, não é? Mesmo, né? Mas isso aí pode ser apenas, como que eu posso dizer, a sua parte espiritual, né? A sua parte espiritual pode ser que ela conduza você assim, entendeu? Mas não vejo assim nada assim que seja agravante, alguma coisa assim que seja desesperador, entendeu? Para mim não tira do sonho, né? Uhum. Eu não tiro do sonho para ninguém, não. Uhum. É somente aquela dúvida, aquela coisa que um sempre pergunta para um mesmo, né? Por que será que acontece desse jeito, né? Porque não todos acontecem do mesmo jeito. Tá bom, não todos têm a mesma entidade que eu percebo, mas por que para mim, por exemplo, né? Pode ser meu karma também? Vou virar de novo o canal aqui, porque o bloco, porque vai encerrar essa segunda parte, e vamos para o último bloco.